Abre a tua Bíblia. O irmão brincou comigo que as pregações têm começado com abre a tua Bíblia, né? Quem estiver ouvindo as pregações lá no YouTube, tu vai ouvir, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia, irmão, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Prometi para os irmãos, que estavam aqui semana passada, retrasado, nós temos feito alguns estudos, ensinamentos sobre o Apocalipse, sobre as coisas finais, e prometi para os irmãos que nesse domingo nós daríamos uma pausa nesse assunto, né? E promessa tem que ser cumprida. Nós vamos dar uma pausa nesse assunto hoje, amém? Nós não vamos falar sobre os últimos 7 anos, nós não vamos falar sobre a manifestação do anticristo, nós não vamos falar sobre essas coisas, irmãos, né? Nós já ouvimos bastante, ainda tem coisas que serão acrescentadas e complementadas. Nós paramos semana passada, ouvimos sobre a grande meretriz, né? A grande Babilônia. Ainda falta a gente ouvir, irmãos, sobre a volta de Cristo, né? Falta a gente ouvir sobre o milênio, falta a gente ouvir sobre o juízo final, falta a gente ouvir ainda sobre o reino eterno, amém? Mas o que nós já ouvimos até aqui, os que mesmo os que não estavam e não tenham ouvido essas coisas, eu sei que em todos nós, em todos os lugares, sempre nos arrespinga e sempre nos arrespingou essas coisas: salvação, condenação, céu, inferno, vida eterna, né? Até os que não têm compreensão, muitos brincam, eu brincava, né? Mesmo brincando, irmãos, confessávamos que o inferno não existe. Muitos dizem que querem ir para o inferno porque o inferno vai ser mais legal, né? Porque as pessoas que nós gostávamos, quando assim pensávamos, sim, estarão lá, amém? Se a gente for conhecer um pouquinho o lado oculto, se a gente estudar um pouquinho a maçonaria, o satanismo, por que aquelas pessoas servem a Satanás? Porque elas são induzidas, elas são ensinadas que Satanás, que o diabo é o Deus bom, é o Deus que não proíbe as coisas. E o Deus da Bíblia é o Deus mau, porque ele proíbe as coisas. Amém, irmãos? Então todos têm tido uma noção, uma ideia, um respingo pelo menos dessas coisas. Nós não vamos falar delas nessa manhã. Nós vamos falar de algo mais importante do que tudo que tu ouviu nesses dias. Amém? Eu sempre brincava com o irmão que era um entusiasta do Apocalipse, um estudioso do Apocalipse. Eu não vou falar quem é ele, né? E eu sempre falava para ele: irmão, triste será saber quando vai, como vai ser, como vai funcionar, como não vai funcionar, e não está lá, amém? Mais importante do que nós sabemos tudo o que nós temos sabido e ouvido, irmãos, é a gente entrar lá, amém? Nós vamos ler depois em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos, e eles voltam pulando, saltando, alegres, pois eles tinham realizado algo. E Jesus falou: não se alegrem por se sujeitar a vocês os demônios, os espíritos. Qual que tinha que ser a alegria deles? Qual? Lucas capítulo 10. Jesus falou: alegre-vos por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa manhã, irmãos, sobre 2 coisas. 2 assuntos e 2 itens. O título da mensagem nessa manhã, irmãos, é: o que tira a nossa salvação? Quais são os 2 elementos? Quais são os 2 elementos que se encontram na nossa vida que pode causar a nossa queda? Amém? A história bíblica fala de quedas ou não fala? Fala ou não fala? Qual foi a primeira queda que houve na criação? Quem? Qual foi a primeira queda? Vou dar mais uma chance. Qual foi a primeira queda na criação de Deus? Lúcifer. Amém? A primeira queda no reino, na criação de Deus, foi Satanás. Adão e Eva foi a segunda.
Caim foi a terceira. E dali em diante, irmãos, até o dia de hoje, nós contemplamos na palavra, contemplamos com os nossos olhos, queda após queda. Amém? E o que será? Será que a nossa queda ela é influenciada de uma maneira diferente que Satanás foi influenciado? Ou será que são os mesmos dois elementos que havia nele? Pela palavra de Deus, pela luz da palavra, que é o nosso caminho, é o nosso aio, igual diz Paulo, é por ela que nós caminhamos e é por ela que nós chegamos. Nós vamos entender que os mesmos dois elementos, irmãos, que fez a queda de Satanás é a que faz, é que poderá fazer a queda do homem e da mulher. Amém? Quem foi que fez com que a segunda queda acontecesse? Quem? Satanás. A mesma coisa que estava no coração dele, ele colocou no coração do homem. A mesma coisa que estava no coração dele, irmãos, ele colocou no coração de Caim. A mesma coisa que estava no coração dele, ele colocou no coração de Nimrod. Quem era Nimrod? O construtor da torre de Babel, o pai das idolatrias. Até Nimrod não tinha idolatria. Caim era idólatra? Caim era idólatra? Não, ele foi assassino. Na época de Noé, antes do dilúvio, tinha idolatria? Existia idolatria? Alguém já leu que existia idolatria? Existia prostituição, promiscuidade, existia bebedeira, existia vários pecados, depravação. Idolatria ainda não existia. Veja que os pecados são diferentes. Mas o motivo, a razão pela queda, pelo pecado, pela desobediência, eu creio que se resume a esses dois elementos. Quem está curioso para saber? O primeiro elemento, irmãos, que nós encontramos em Satanás. Por que Satanás é o padrão? Por que é para ele que temos que olhar nesse sentido, irmãos? Porque ele foi a primeira queda da criação. Porque a Bíblia diz que eu não tenho... A Bíblia diz que eu não tenho dois inimigos. Eu tenho quantos inimigos? Quantos? Um inimigo. Eu tenho um adversário. Eu tenho um que quer me derrubar. Eu tenho um, né? Os que gostam de artes marciais igual o Rodrigo. Tem um que quer me dar um mata-leão, quer me dar uma chave. Quer vencer a luta, quer me colocar na lona, irmãos. Ele quer que eu caia, ele quer que tu caia. Ele é Satanás. Amém? E não se preocupe nessa manhã, eu não vou pregar sobre o poder dele, porque ele não tem poder, então eu não posso mentir. Eu vou pregar contra a astúcia dele. Amém? Eu vou pregar sobre o que derrubou ele e o que ele quer colocar no teu coração. O problema, irmãos, não é a presença de Satanás. O problema é a ausência de Deus. Se nós temos ausência de Deus, aí sim, Satanás se torna um perigo tremendo para a minha e para a tua vida. Amém? A ausência de Deus é o problema. Eu vou revelar os dois elementos que nós encontramos no coração de Satanás. Mantenha a tua Bíblia em Apocalipse 21, não está ali. Você que está ansioso, falei que está ali. Os dois elementos que nós vamos encontrar no coração de Satanás, irmãos, era o orgulho, amém? A soberba, orgulho é a mesma coisa. E vontade própria. A partir do momento que entrar orgulho no coração do ser humano, ou não sair, a partir do momento que entrar a vontade própria ou não sair, a vontade própria, o ser humano cai ou se mantém caído. Amém, irmãos? O orgulho e a vontade própria faz com que o homem se mantenha ou se afaste de Deus. Apocalipse 21, versículo 7. O capítulo 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia. Aqui vai entrar no assunto chamado reino eterno. Depois do reinado de Cristo, do chamado de milênio, nós vamos ouvir sobre esse assunto mais para frente. E aqui João diz que viu novo céu, nova terra, um lugar onde não haverá mais engano. Satanás
vai estar preso para toda a eternidade, todo sempre, já houve o juízo final. E no versículo 7 fala assim, ó, quem o quê? Quem? Vencer. Então existe uma luta, amém? Existe uma luta, existe um adversário a ser vencido. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer vai ganhar uma recompensa. Quem é que não sonha, irmãos, em ganhar uma herança? Quem é que não gostaria de receber um telefonema, né? Ó, morreu um parente aí, tens um negócio aqui para herdar. E o Senhor tem uma herança, irmãos. Só que a herança é prometida para aqueles que vencerem. E nós temos ouvido o que temos que vencer. E eu, o Senhor, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tem muita gente, irmãos, muitos, por ser ensinado errado, por ter orgulho no seu coração e vontade própria, professam e declaram que são filhos de Deus. Amém? Mas só é filho de Deus aquele que Deus vê, aquele que Deus reconhece como filho. Amém? Versículo 8, que é o que mais nos interessa. Versículo 8. Tem a promessa. Só que nós vamos falar sobre a outra parte agora, os que vão perder essa promessa. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte, a sua herança, a sua recompensa, o seu destino final será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que lugar é esse? Lago de fogo e enxofre. Não é o inferno. Quem tem vindo tem ouvido. Amém? No versículo 14 do capítulo 20 diz assim, ó, e a morte, depois do juízo final, aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida, aqueles que não ouvem o conselho do Cordeiro, de garantir o seu nome escrito no livro da vida, depois da batalha do Armagedon, depois do milênio, vão ressuscitar para a segunda morte. Não se preocupe com a primeira morte, irmãos. Amém? Siga o conselho de Paulo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Coloque essa certeza no teu coração. Tira o orgulho, tira a vontade própria. Vamos parar de se preocupar com a primeira morte, vamos se preocupar com a segunda morte. O lago de fogo e enxofre, irmãos, é para aqueles que experimentarem a segunda morte. No versículo 14, assim, ó, e a morte e o inferno, está assim na tua Bíblia? Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui diz que os incrédulos, o que é incrédulo? É o contrário de ser fiel. Eu tenho fé. Será? Somos fiéis? Se nós somos fiéis ao Senhor, nós somos crédulos, nós cremos. Agora, se nós não somos fiéis, se nós não praticamos, se nós cometemos infidelidade à palavra de Deus, nós somos o quê? Incrédulos. Experimentaremos a segunda morte. E a lista aqui, irmãos, tu pode achar que ela é grande, mas ela é pequena, porque a Bíblia ela se completa. Tu vai em Gálatas, tem mais um pouquinho. Tu vai em Romanos, tem mais um pouco. No próprio Apocalipse, tem mais. Incrédulos, tímidos. Então eu não vou para o céu porque eu morro de vergonha. Será mesmo? Eu morria de vergonha, irmãos, de pegar um microfone na mão. Eu morria de... A minha mãe hoje está me presenteando com a visita dela, que quase que eu deixei passar despercebido. A mãe do nosso irmão Clair está visitando também, né? Está nos visitando. Que honra receber nossas mães nesse lugar. E ela pode me desmentir, mas ela não vai.
Porque o Senhor me libertou da mentira. Não da mentira somente contada, da mentira praticada. As minhas redações, irmãos, de português, era minha mãe que fazia. Minha mãe fazia as minhas redações, porque eu era muito tímido, muito preso, eu não conseguia. Por isso que quando eu estou lá adorando ao Senhor, e vai se aproximando o momento de eu vir aqui pregar, meu coração vai se enchendo de alegria, irmão. Eu vou, tua graça, é a tua graça, é a tua graça. Cada dia eu amo mais o Senhor, irmãos. Porque ninguém consegue compreender a minha limitação como eu consigo. Tu pode achar que eu sou usado por Deus, mas eu acho muito mais, porque eu conheço cada uma das minhas limitações. Amém? Eu me sinto como todos os profetas, importantes como eles, não. Ai de mim, Senhor meu, ai de mim. Amém, irmãos? Minha mãe precisava fazer minhas redações, porque eu não conseguia. E continuo não fazendo redação, irmãos. Aqui só está anotadas as passagens bíblicas. É o Senhor que inspira, é o Senhor que encoraja, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que tira essa timidez. Timidez, irmãos, de estar onde o Senhor quer que tu esteja. Timidez de fazer o que Ana fez, muito bem colocado pela minha cunhada, que hoje está de aniversário, quem não sabe. Olha a ousadia dessa mulher, irmãos. Ela não foi tímida em buscar o relacionamento, em buscar uma promessa no Senhor. Ela não foi tímida em ser fiel. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E para completar minha timidez, todos aqui já estudaram, o Brasil é um país alfabetizado. Às vezes a professora tinha a brilhante ideia de dizer, a metade da nota vai ser pela redação. Me dava bem, minha mãe escrevia bem. A outra metade tu vai ter que ler. Eu falei, pode dar 0, porque eu não vou ler na frente de todo mundo, jamais, jamais. Amém, irmãos? Mas ainda não é essa timidez que eu estou falando. Amém? Se tu és assim tímido, essa timidez não vai tirar a tua salvação. Agora a tua timidez de corresponder com o Senhor, sim, essa vai. Tu vais experimentar a segunda morte. Não sejamos tímidos. Não sejamos incrédulos. Não sejamos idólatras. Idólatra, essa palavra sempre é complicada de falar. Idolatria. Muitos agregam simplesmente a adoração de imagem. Na outra lista que Paulo dá, ele diz assim, não sejais o quê? Avarentos, que é o quê? Idolatria. Avareza é idolatria, irmãos. Então o que é idolatria afinal? Adorar a imagem? Idolatria é confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Amém? Tu não precisa ter uma imagem na tua casa, de barro, de pedra ou de gesso. Tu podes ter uma imagem no teu coração, na tua mente, lá no teu trabalho, na tua sexualidade, em qualquer coisa. Amém? Tudo aquilo que tu coloca, toda a tua certeza, expectativa, motivação, alegria, se torna idolatria, irmãos. Amém? Satanás é muito astuto. Então, irmãos, a lista, sim, é grande. Então a palavra diz que ficarão. Vou refazer a frase. O ficaremos fica complicado. Aqueles que se encaixarem nessa lista, na lista de Gálatas capítulo 5, irmãos, irados, sensuais, vingativos, aqueles que têm preferências, causam divisões, todos esses, irmãos, todos esses. E nós vamos ver, irmãos, que todos, sem exceção, por causa da primeira queda, da segunda queda e de todas as quedas, todos, quando o Senhor chama, vão se encaixar em uma dessas coisas colocadas. Amém? Eu lembro que eu fui, muitos aqui já foram, quem veio do meio evangélico. Vocês não são evangélicos? Não somos evangélicos. Se alguém tiver dúvida, eu respondo depois. Se tu perguntar para o evangélico se ele é católico, vai dizer, não, eu sou católico. Se perguntar para o evangélico, a mesma coisa, vice-versa, né? Só muda a nomenclatura, não confundam as coisas. Mas quem veio do meio evangélico já participou de retiros que eles fazem, e fazem algumas coisas, eles dão uma lista para tu assinalar os pecados que tu tinha. Eu dizia, não tem mais uma folha aí?
Tinha vários para assinalar, irmãos. Vários. Tem aqueles que assinalam só um. E tem aqueles que às vezes por soberba e vontade própria, orgulho, não assinalam nenhum. Todos nós, nessa manhã, se recebêssemos uma lista, teríamos um itemzinho, irmãos, para assinalar. Um itemzinho que vai nos fazer experimentar a segunda morte. Amém? E onde entra a notícia boa? A notícia boa, irmãos, se chama maravilhosa graça. Perdido me encontrou, estando cego pude ver. Maravilhosa graça do Senhor, irmãos. O Senhor nos encontrou. Nós estamos falando nessa manhã e falaremos sobre Satanás, só para que a gente entenda o nosso adversário. Para que a gente não perca, irmãos, não perca de vista a cruz de Cristo. Para que a gente não experimente a segunda morte. Abre a tua Bíblia no profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, chamado de profeta maior. Ezequiel, capítulo 28. Vai que tu não acredita que a primeira queda se deu com Lúcifer. Vai que tu não acredita que existe uma semelhança ímpar entre a queda de Satanás e a queda do homem. Vai que tu não acredita. Eu já conversei, não vou nem citar a denominação para não ser indelicado, mas eu já conversei com pessoa cristã, vou repetir, seja católico, seja evangélico, seja desigrejado, seja aqueles que professam a palavra, todos são o quê? Cristãos. Creem em Cristo. Não vamos entrar em questões doutrinárias, mas quem crê na Bíblia confessa Jesus como o Salvador, a não ser as seitas que modificaram a palavra. E como eu não me acovardo, o nome da seita que modificou a sua Bíblia se chama Testemunhas de Jeová. Amém? A seita Testemunha de Jeová modificou a sua Bíblia. Eles aceitam as inspirações do seu fundador, Charles Russell. Já está morto faz bastante tempo. Um dia vai experimentar a segunda morte. Amém? Esse cara dizia que a palavra não era totalmente inspirada. Eles tinham um grupo de anciões que recebiam revelações de anjos. Só fazer esse parênteses, irmãos, para que não haja confusão. Amém? Todos somos cristãos. E já teve cristão que falou para mim, que crê na palavra, quer dizer, na verdade não crê, que Satanás não existe. Satanás é a criação do homem, né? Que o inferno é essa terra. Irmãos, só vive o inferno nessa terra quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Só que tem um detalhe. Tu não és o centro da atenção. Tu não é o centro do mundo. O propósito final não és tu, é Cristo. Amém? Deus chamou Moisés? Chamou. Quantos aqui queriam ter a vida de Moisés? É de se pensar, realmente é de se pensar. Leia a história de Moisés. Deus chamou ele foi grande e terá um galardão grande. Não viveu o inferno nessa terra, irmãos. Só que não viveu as mentiras que muitos prometem. Assim como tantos outros. Rei Davi. Davi foi chamado para ser rei, reinou, mas não era o propósito. Deus falou, eu, Samuel, escolhi para mim um rei segundo o meu coração. Deus é o centro da atenção, irmãos. Deus vai te chamar, irmãos, para que tu vivas não o inferno nessa terra, mas o princípio do seu reino. Jesus falou, é chegado, é iniciado, foi dado o pontapé inicial para quê? O reino de Deus. E Paulo fala em Romanos 14, o que é o reino de Deus? Paz, alegria, não felicidade. Paz, alegria e justiça. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Amém? Então, irmãos, o inferno não é nessa terra. O inferno é o destino final. O destino final é o lago que arde com fogo e enxofre. E o teu vizinho de porta será o inferno, a morte, o falso profeta, o anticristo, Satanás. Amém?
Que vizinhança complicada, hein? Haja síndico para esse condomínio, Rodrigo. Rodrigo, eu acho que ele é síndico lá no lugar dele lá. É complicado. Imagina esse condomínio aqui, irmãos, tenebroso. Ezequiel 28:13. Diz assim. Vamos ver se a Bíblia fala sobre Lúcifer ou não fala. Olha, irmãos, olha o jogo de palavras aqui. Veja se tu vais conseguir contemplar. É claro que quase na totalidade é Lúcifer. Mas nós vamos conseguir contemplar aqui também Adão. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Aí ele vai dando as pedras: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tamborins e dos teus pífaros estavam em ti. O louvor, a adoração, estava em quem, irmãos? Em Satanás. Em Lúcifer, melhor dizendo. Ele não era um instrumentista, ele não era um tocador, irmãos. As coisas, ele não possuía essas coisas como instrumentos, isso estava nele. Por isso que a música tem tanta influência sobre as vidas. Abrindo outros parênteses. Eu me converto, eu sou crente, eu não posso mais ouvir algumas músicas. Poder tu pode, só tu não deves. Amém? Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos. Aquilo que nós ouvimos, irmãos, nos alimenta. Aquilo que nós ouvimos vai fazer com que a gente venha a desejar. Eu já falei algumas vezes, vou repetir. As músicas que eu ouvia, e muitos ouvem e dão risada, irmãos, são inspiradas por Satanás. Ele conhece os princípios da criação. E ele conhece o maior de todos os princípios, o princípio da queda. Orgulho e vontade própria. Qual é a vontade de Deus que Paulo se refere? A nossa felicidade? Qual é a vontade de Deus? Também a vossa santificação. Paulo diz: conheceis a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação, a vossa separação, a sua conduta diferente. Amém, irmãos? Por que Deus deseja a nossa salvação? Aí sim, porque a nossa santificação. Por que Deus deseja a nossa santificação? Porque Ele deseja a nossa salvação. Sem santificação, sem separação, sem mudança de conduta, irmãos, não haverá salvação. Versículo 14. E no dia que fostes criado, foram preparados. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. E te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que tu fostes criado. Amém? Figura de Satanás e também figura de Adão. Amém? Adão estava no Éden? Estava. Satanás esteve no Éden? Esteve. Lá ocorreu a primeira batalha. Lá ocorreu a primeira batalha do ser humano, irmãos, contra as trevas. Lá, infelizmente, irmãos, aconteceu a primeira derrota do ser humano agora. Mas lá, irmãos, aconteceu também a primeira vitória. Lá no Éden, lá no Éden. Lá no Éden nós conseguimos ver, no capítulo 3 de Gênesis, nós conseguimos contemplar a maravilhosa graça do Senhor. Nós vamos depois para lá. Deixa eu continuar lendo. Então, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, vai trazendo, vai nos mostrando, irmãos, o quão perfeito foi esse querubim,
A Bíblia chama ele ali de quê mesmo? Querubim ungido. O guardião. O guardião de quê? De Deus? Será que Deus precisava ser guardado por um querubim, por um anjo chamado Lúcifer? Não. Lúcifer, irmãos, foi colocado como guardião de toda a criação. Deus fez toda a criação. Aqui diz que ele era, desde que foi criado, perfeito. Deus cria tudo perfeito. E ele foi colocado como guardião. Deus ungiu. O que é ser ungido? Separado para um propósito. Glória a Deus. Então ele foi ungido. Tu eras querubim ungido para proteger. Deus o estabeleceu. Deus estabeleceu Lúcifer para proteger, para guardar toda a criação. Vemos ou não vemos semelhança com Adão? Deus não vem e cria, irmãos. Deus não começa a criar a terra que tu conhece. Na verdade não é que tu conhece, porque ela foi totalmente depois deformada pelo pecado, pelo dilúvio. E quem é que a Bíblia, qual era o papel do homem? O que Deus falou para o homem? Deus não mandou ele cuidar? Deus não falou domínio sobre todas as coisas? Não seja o guardião de toda a criação? Assim como 1/3 dos anjos, irmãos, caíram em Satanás, nós caímos em Adão. Amém? Com a mesma influência, com os mesmos 2 elementos. E aqui vai mostrar os 2 elementos. Tu eras perfeito desde o dia que tu fosses criado. Continuação do versículo 15. Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Pecado. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, amaldiçoado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Amém? Qual foi a motivação da queda de Satanás, irmãos? Orgulho e vontade própria. Se nós formos para outros textos, na continuação desse texto, a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. O que motivou ele? Soberba. Qual era a vontade de Deus para o querubim Lúcifer? Que ele fosse o guardião da criação. Mas ele queria guardar a criação, irmãos? Não, ele queria ser o Criador. Vontade própria. Só vemos isso nele. Orgulho e vontade própria. Vamos agora para Gênesis capítulo 3. Vamos ver se isso se encaixa também na queda do homem ou não. E por consequência, automaticamente, na nossa vida. Gênesis 3. Tu conhece a história, se não conhece, deveria conhecer como cristão. Independente de denominação. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Deus cria o homem, cria a mulher, cria o jardim, diz para o homem, tu és o guardião. Tu és o guardião de toda a criação. Tu vais dominar sobre tudo. Eu te ungi para o meu propósito. Tu és exaltado sobre todos. Porém, eu sou o Criador. Eu te criei, e assim, irmãos, para ser bem claro, eu mando em ti. Eu te governo. Amém? Te dei um local para morar, só que quem manda sou eu. Te dei um lugar para cuidar, mas eu sou o proprietário. Tenho uma promessa para te dar, mas se tu me obedeceres. A mesma imagem. E Deus faz, né? A Bíblia diz que Deus cria um paraíso, chamado de quê? De paraíso. Deus cria um paraíso no Éden. O Éden, irmãos, né?
O Éden era uma região. O Éden já existia, era um local. Os estudiosos dizem que fica ali pelo Iraque, por aquele lugar ali. Deus criou um jardim no Éden. E lá Ele colocou o homem. E Deus falou, olha, domine sobre tudo, comam de tudo, usufrua de tudo. Servir ao Senhor é maravilhoso, é bom. O Senhor só proíbe, irmão, só proíbe aquilo que vai nos causar o quê? A morte. Amém? O Senhor falou, aquela árvore que não é para vocês comerem, vocês não podem comer por um motivo. Qual motivo? O dia que delas comeres, vai dar dor de barriga? Morrereis. E o que nós vimos em Apocalipse 21? Qual é a morte que devemos nos preocupar? É a segunda. Toda proibição que vir aos teus ouvidos através da palavra de Deus é porque o Senhor não quer que tu experimentes a morte. Deus falou, não coma daquela árvore. O dia que vocês comerem, vocês morrerão. O dia que... Lembra de Satanás? Ele foi o quê? Colocado para fora. Nós vemos na história bíblica. Eles permaneceram no paraíso, irmãos? Não. E entenda. Paulo diz que tudo que foi escrito, tudo que foi nos deixado, serve de sombra para o que vai acontecer a nós. Amém? Um dia nós ficaremos de fora, mas não tem mais paraíso, eu não estou lá onde Lúcifer estava. Realmente, tu estás, por enquanto, aqui. Mas um dia nós poderemos sim, irmãos, ser colocado, deixado de fora. Amém? Versículo 4. Vamos entender os dois elementos e vamos entender o nosso inimigo. Veja se ele é poderoso ou se ele é astuto. Versículo 4. Então a serpente disse para a mulher, já tinha iniciado uma conversa antes, certamente, olha o que Satanás fala para a mulher. Aqui é o próprio, tá, irmãos? Não é nenhum daqueles 1/3 dos milhares de anjos que a Bíblia diz que existe no céu que caiu com ele, que ele enganou, não são. Aqui é o próprio Satanás. Quem é que estava no príncipe? Quem é que estava no Éden? Lúcifer. Né? Então é o próprio Satanás personificado na serpente. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os teus olhos e tu serás como Deus e saberás o bem e o mal. Qual era a vontade de Satanás, irmãos? Lá, sendo Lúcifer. Ser Deus. Qual é o argumento que ele usa com a mulher? Seja Deus. Tens a oportunidade diante dos teus olhos de ser Deus. Tu não vais morrer. Deus mentiu para ti. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é homem e nem filho de homem, para que minta e nem para que se arrependa. Amém? O próprio Ezequiel que nós vimos antes, ele fala que Deus não se alegra, preguei esse dia sobre isso. Deus não se alegra na morte do ímpio. Antes, o Senhor deseja que o ímpio o quê? Se converta e não morra. Porque o Senhor não mente. O Senhor não se arrepende, irmãos. Aquela listinha, irmãos, vai se cumprir. Amém? Não permita que Satanás te seduza, como seduziu, como fez na primeira queda, na segunda e nas milhares e milhares de quedas que vem acontecendo, irmãos, há 6.000 anos. Ele fala para a mulher, não vai morrer. Deus é um mentiroso. Aí tu vai dizer, mas como é que pode? Né? Como é que pode? Adão e Eva. Eu tudo bem nada, irmãos. Mas o Senhor vinha falar na viração
vinha na viração do dia falar com eles. Não vem contigo? Ou na verdade tu é que não vai, será? Aquele que se dispõe a ouvir o Senhor na viração do dia, o Senhor fala ou não fala? Então, estamos quites com Adão. Adão viu toda a criação de Deus. Tá, isso aqui que nos roda aqui, o que tu tem algum cego aqui? O que Adão ouvia, nós ouvimos, o que Adão viu, nós vimos, o que Adão experimentou, nós experimentamos, irmãos. Amém? O motivo da nossa queda não é não ver, não ser revelado. O motivo da nossa queda é orgulho e vontade própria. Como é que pode Satanás enrolar aqueles dois lá, estavam no paraíso, enrolou eles? Irmãos, ele enrolou, ele enganou. Lembra de Ezequiel, no seu comércio, na sua soberba, na sua vontade própria, no seu plano. Ele enganou 1/3 dos anjos. De cada 3 anjos, um se rebelou junto com ele contra Deus, o Criador de todas as coisas. Assim como Adão e Eva fizeram, assim como cada um de nós já fizemos ou ainda fazemos. Nós tentamos o Senhor. Versículo 5. Versículo 6 agora. Ele joga, né? Ele empurrou, irmãos, o tal fruto proibido. Ele empurrou de goela abaixo. Ele chamou, falou, deu uma subida, chamou os seus assistentes para ajudar ele a amarrar a mulher. Não. Ele usou de quê? De astúcia. Ele usou daquilo que ele conhece. Ele usou daquilo que transformou ele no que ele era. Versículo 6. E vendo... Aí Satanás já saiu de cena agora. Satanás sai de cena. E vendo a mulher que aquela árvore, que aquela proibição, e vendo a mulher que aquela proibição, prefiro colocar assim, era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, árvore, proibição desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele, Adão, também comeu com ela, porque ele também foi enganado, também se sentiu seduzido. Também, irmãos, permitiu que a soberba, que o orgulho e a vontade própria entrasse nele. Amém? Veja que Satanás já não está mais aqui. No versículo 6 ele sai fora, ele fica até no 5. Ele fala, não vai morrer. Vocês vão ser igual a Deus. Entrou o orgulho. Pensaram, que coisa maravilhosa ser igual a Deus. Nós queremos. Entre desobedecer e ser igual a Deus, queremos ser Deus. Motivados por quê, irmãos? Por orgulho. Quantos e quantos deusezinhos nós nos deparamos? Quantas e quantas pessoas nós conversamos que vão se salvar sozinhas, que não precisam desse Deus? Que são boas, boazinhas, boazonas. Que querem, lá no seu inconsciente, lá nas suas decisões, nas suas práticas, ser Deus. Motivados por orgulho e vontade própria. Porque não querem as proibições. Porque não querem a obediência. Porque não querem muitas vezes ver que sim, aos olhos, ao coração e a outros órgãos, é bom. Mas aos olhos de Deus é proibição. Aos olhos de Deus, irmãos, gera morte. Amém? A soberba, o orgulho e a vontade própria pode gerar a segunda morte nas nossas vidas, irmãos. Eu tenho falado nos últimos cultos, a história é linear, ela segue um curso, ela começa aqui, vai progredindo, é assim que ela é? A história é linear? Não, a história é circular.
A história é circular, irmãos, ela vai dando volta, 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 ela é uma só. A queda de Lúcifer é a queda de Adão. A queda de Adão é a minha e é a tua. Vamos ler só mais um pouquinho aqui em Gênesis 3. Está quase acabando. Gênesis capítulo 3. Onde é que eu parei? 6. Comeram, desobedeceram. Mas não foi o fim de tudo, irmãos. Para eles. Para Satanás já sim. Amém? Para Satanás já sim. Ele não vai se arrepender. Ele não tem a chance de se arrepender. Então foram abertos os olhos de ambos, homem e mulher. E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. Desobedeceram. Morreram. Perceberam que estavam mortos e tentaram ressuscitar, né? Já começaram a brincar de ser Deus, irmãos. Eles deveriam ter pedido socorro, né? Eles deveriam ter dito: Pai, traz uma roupa para mim, que eu estou vendo que eu estou mal. Mas não, né? Depois que Satanás entra, depois que o pecado entra, irmãos, sim, infelizmente o ser humano começa a brincar de ser Deus. Começa a se esconder. Começa a querer se salvar sozinho. E Deus se afasta, irmãos? E Deus se afastou deles? Não. A Bíblia diz, assim como a irmã falou hoje de manhã, a Bíblia diz que Deus vem e diz: Adão, assim como ele fez com Samuel. Samuel também tinha algo para colocar na lista, irmãos, antes de ser chamado pelo Senhor. E a Bíblia diz que ele fala: Adão, onde estás? E tu conhece a conversa. Ele fala que teve medo, mas não pediu ajuda, teve medo, mas quis resolver sozinho. Ele resolveu o problema sozinho? Sim ou não? Ele escondeu a nudez dele? Não. A Bíblia diz que Deus diz: calma aí, eu vou resolver esse problema que Satanás criou. Amém, irmãos? A notícia boa é que Deus resolve o nosso problema. Lúcifer criou esse problema na humanidade. Mas o Senhor, irmãos, matou um cordeiro para nos vestir, nos revestir. Paulo fala: sejam revestidos. Entraremos na promessa, todavia, se não nos acharmos despidos, mas revestidos. Se Adão negasse a vestimenta de Deus, ele ia continuar despido. Não vamos entrar por esse caminho hoje, de Adão, de Eva, mas a Bíblia diz que Deus veio e revestiu eles novamente. Não da mesma maneira, vamos ver a figura da graça. Nós vamos ver, irmãos, a figura da salvação. Deus sacrifica um animal, figura de Cristo, e veste o homem e veste a mulher. Sofrer as consequências, sofrer. Mas a Bíblia diz que eles tiveram filhos. Teve Caim, mas teve Abel. Abel agradou a Deus. Abel é relatado no livro de Hebreus 11, Heróis da Fé, filho de Adão e de Eva, irmãos. Amém? A queda não precisa ser o nosso fim. Amém? Agora, se Cristo voltar, ou se nós morrermos estando em queda, o que nos aguarda é o lago que arde com fogo e com enxofre. Posso ler mais uma passagem? Que bom. Abre a tua Bíblia. Deixa eu escolher. São tantas e tantas e tantas. Efésios 6. Efésios 6, 10. Eu vou tentar terminar em 5 minutos. Efésios 6, 10. Falamos bastante sobre os dois elementos. Vamos dar uma pinceladinha só sobre o adversário, né? Para que tu saiba contra quem tu estás lutando. No demais, Paulo escreve a carta para a igreja que morava em Éfeso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O problema, meus amados, não é a presença do diabo, é a ausência de
Jesus foi para o deserto ser tentado? Foi. Quem estava lá perturbando ele? Satanás. O problema não foi a presença de Satanás. Teria sido um problema na vida de Jesus se houvesse na vida dele ausência de Deus. 40 dias e 40 noites em jejum. E no final, teve fome. Aí Satanás vem e oferece o que para ele? Comida. Amém, irmãos? Comida. Satanás oferece para ele ter, ser e poder, não é isso? Ter, ser e poder. O mesmo que ele ofereceu para Adão e para Eva, a história é circular. E por que Jesus não aceitou, irmãos? Porque Jesus não tinha orgulho e Jesus não tinha o quê? Vontade própria. Lembra da oração dele no Getsemane? Pai, se possível, se tem outro jeito, afasta de mim esse cálice. Acha outra morte para mim, se possível. Todavia, não a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Cristo, irmãos, viu todas as quedas. Porque Ele é eterno. Ele viu as quedas. Ele sabe o que motivou as quedas. Ele sabe o que impediria Ele de ser o autor e o consumador da fé e da salvação de cada um que está aqui e que estará ouvindo essa mensagem. O orgulho e a vontade própria. Amém? A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se aniquilou. A pessoa se bate um orgulhozinho em Jesus? Calma aí, eu também sou eterno. E nem vamos entrar na questão da Trindade, não vai dar tempo. Sou eterno. A palavra dos profetas diz que tudo foi criado em mim e por causa de mim. Calma aí. Meu pai deve ter se enganado. Se entra, irmãos, o orgulho. Se entra a vontade própria. Mas não entrou. Né? Não entrou. Porque Deus falou lá no Éden: nascerá da mulher aquele que vai o quê? Pisar a cabeça da serpente. Amém? Tu não consegue, irmãos. Não brinque de ser Deus. Só conseguiu pisar a cabeça da serpente aquele que nasceu da mulher, chamada Maria. Jesus pisou por nós. Por isso que ele fala em Lucas 10, que eu citei antes. Lembra que Jesus fala? Todo poder vos será dado. Aqui Paulo fala a mesma coisa. Do demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Jesus diz lá que poderão o quê? Pisar em serpentes e escorpiões. Irmãos, não saia pisando em cobra. Nem escorpião, eles vão te picar e é capaz de tu morrer. Cobra, serpente, escorpião na Bíblia significa o quê? Demônios. Está lá em Apocalipse, está por toda parte. O Senhor, vai daí sim nos dar poder para pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a força do mal. Mas que força é essa? Agora complicou, achei que era só Satanás, já estava complicado, né? Um adversário, né? Já tinha Satanás. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. E ela é de graça. E ela é acessível. Para que tu possas estar firme contra as poderosas ciladas do diabo. Ninguém vai me corrigir? Ah, não é poderosas. Vou ler de novo. Né? Não é poderosa. Porque, para que possas resistir contra as astutas, as espertas, as bem boladas ciladas do diabo. Não é poder, irmãos. É engano. É engano. Vou repetir, eu não estou pregando que ele é poderoso, mas eu estou pregando que ele é astuto. Ele derrubou 1/3 dos anjos
e ele derrubou Adão, ele derrubou Eva e tem derrubado muitos. E vai continuar. Vamos nos revestir do Senhor. Por quê? Porque não temos que lutar. Olha a palavra, lutar, né? Se manter firme, o que Adão e Eva não fizeram no dia mau, no dia da tentação. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra o teu marido, contra a tua esposa, tá, irmãos? Não é contra as pessoas que trabalham contigo. Tu tens que lutar contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito isto, havendo feito tudo, fiques firmes. Amém? Aquele que não se revestir do Senhor, irmãos, aquele que não compreender, aquele que não quiser acreditar que existe uma luta a ser travada contra Satanás, principados, potestades, hostes da maldade. Ele não é poderoso, mas ele é astuto. Eu vou pregar um dia sobre isso aí. Sobre a organização dos reinos das trevas. Ah, irmão, tu não devia falar sobre isso. Poxa, mas se Paulo pode, acho que eu posso. Né? Se Paulo diz que existem principados, potestades, hostes da maldade, se ele diz que existe um reino das trevas organizado, irmãos, nós devemos aprender sobre isso. E nós iremos aprender sobre isso. Amém? O teu inimigo é mais esperto do que tu. Amém? Só que o nosso Deus, irmãos, ou o Deus que nos está proposto e oferecido, é mais esperto e mais poderoso do que Ele. Amém, irmãos? E quais são essas armas? Paulo fala quais são as armas. É a fé, é o evangelho da paz, é tu crer que Jesus te reconcilia, não deixar que nada te acuse. É a espada da palavra, é o Espírito Santo, é a oração, é a súplica, a salvação. Vamos nos fortalecer, irmãos. Enquanto ainda há dominadores, a qual Paulo diz aqui, deste século, a nossa pregação, a nossa mensagem, o nosso ensinamento, a nossa motivação é uma só, irmãos. Permanecer firme, para que a gente possa alcançar a promessa de Deus. Amém? Era essa palavra que Deus queria nos alimentar nessa manhã.